Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que a Teresa está conversando com seu pai e ele diz que está muito emocionado porque são mais de 25 anos ao lado da mãe dela. A Teresa pergunta se ele ama muito ela. Ele responde a Teresa que ela é a mulher de sua vida e que ele na realidade não teria se casado com mais ninguém porque ao lado dela eles passaram por vários momentos bons, ruins, felizes e por muita dificuldade. Ele diz que mesmo assim, depois de tudo isso, eles dois decidiram passar tudo isso aí juntos. Teresa encosta sua cabeça nele e ele continua dizendo que com amor eles conseguiram superar tudo isso. A Teresa então pergunta o que eles dois vão querer de presente de aniversário. Ele responde a ela que não quer que ela gaste com nada porque ele já tem tudo o que eles precisam. A Teresa diz que não, que sempre tem alguma coisa que sempre precisamos e que sim, quer dar a ele tudo o que eles escolher. Armando continua dizendo a ela que não é necessário. Teresa diz que ele não faça isso porque ele sabe que ela ama muito ele. Ele diz a ela que sim, que ele também ama muito ela e que ela é a luz dos olhos dele e que ela é uma vencedora e conseguiu tudo ali sozinha. Ele continua elogiando a Teresa e diz que ela não é como as outras que fica por aí tirando coisas dos outros, e a Teresa logo muda o semblante dela porque ela sabe sim que ela está sendo uma dessas outras que o pai está falando mal. Teresa então responde a ele que a vida dela não tem sido nada fácil, mas que sempre ela está procurando ali melhorar. Ele fica sorridente e ela diz que também quer o melhor para eles dois porque ela ama eles dois muito. Ele diz que sabe muito bem que ela ama eles. Teresa diz que sim, que ama e que aconteça o que for com o Arthur, ela vai sim montar a oficina mecânica dele. Ele fica muito feliz e ela diz a ele que pode garantir que ela vai ser maior, muito maior da que ele trabalha. Ele então sorri e pergunta se então ela vai fazer ele concorrente do seu próprio chefe. Teresa diz que sim, que ele vai ver que ele e a mãe dela vão viver como reis. Eles então se abraçam e logo depois a cena vai lá para o Arthur, que chega na casa da Aurora e ele vai logo perguntando que como assim que a irmã dele dormiu ali na casa dela, e a Aurora pede que ele faça silêncio, que ela ainda continua dormindo. O Arthur então entra meio preocupado e pede para que ela diga o que foi que aconteceu porque ele não está entendendo nada. A Aurora pede para que ele perdoe ela porque a Luísa pediu para que ela não contasse nada pelo telefone. Arthur pergunta o porquê e o que é que ela tem. A Aurora pede para que ele se acalme, que ela apenas está dormindo porque ela deu a ela um calmante, só que nesse exato momento parece que a Luísa sente que ele chegou, ela se acorda, olha para ele, chama pelo nome dele, o Arthur se aproxima e pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela fica calada, com os olhos cheios de lágrima, e o Arthur pergunta o porquê que ela está ali, porque logo no dia seguinte ela vai se casar e não entende o porquê que ela está ali ainda dormindo. É aí onde a Luísa começa a revelar para o Arthur que ela não vai mais se casar. O Arthur fica em choque e pergunta como é e que ela não vem dizer agora que o Fernando se arrependeu e desistiu agora em cima da hora. Ela diz que sim, que é exatamente isso, só que isso aí não é tudo. Ela quando vai dizer que o Fernando deixou ela pelar, só que o Arthur se levanta nesse momento revoltado, chama o Fernando de infeliz e diz que avisou a ele para não fazer ela, a Luísa, sofrer. O Arthur novamente se aproxima da Luísa e pede para que ela diga o porquê que o Fernando não quer se casar com ela. Luísa fica calada e ele pede para que ela fale logo o porquê. É aí quando ela arrebenta a boca do balão e diz ao Arthur que o Fernando não quer mais se casar com ela porque ele está apaixonado pela Teresa. O Arthur então se levanta desesperado logo depois de receber essa notícia e diz: o Fernando e a Teresa, não, como assim? Ela diz a ele que é sim, exatamente o que ele ouviu, e ela diz que não, que ela deve estar falando alguma besteira ali porque o Fernando é seu amigo, o seu melhor amigo. Ela diz que sim e que ele era o companheiro dela, que eles moravam juntos e que iriam se casar, né? E que com tudo isso ele decidiu deixar ela pela Teresa. A Aurora logo vê ali que o clima vai esquentar, ela pede desculpas e diz que vai ficar esperando lá fora, qualquer coisa que eles precisarem é só chamar ela.
A Luísa diz que a dona Oriana tinha razão, que a Teresa é uma hipócrita e que fingia ali a todo tempo ser sua amiga. Ela continua dizendo ao Arthur que em todo esse tempo a Teresa fez ela acreditar que ela amava ele, o Arthur. O Arthur fica todo confuso e pergunta como assim, agora não está entendendo nada, e pergunta se o Fernando e a Teresa estão tendo uma relação. A Luísa então pergunta o que ele acha, se acha mesmo que se eles não tivessem com nada, o Fernando teria cancelado o casamento deles. O Arthur se levanta revoltado e diz que não pode acreditar nisso, mas que agora sim ele está compreendendo o porquê que a Teresa pediu a ele o divórcio. A Luísa pergunta se ele acha que o Fernando e ela, a Teresa, estão querendo se casar. Ele diz que na realidade ele não sabe, mas que ele é sim um idiota ao acreditar que a Teresa estava querendo deixar ele pelo Mariano. A Luísa diz que o Mariano tentou até avisar ela porque ele tinha dito que não queria que o que aconteceu com ele acontecesse com ela. Ela continua dizendo que o Mariano percebeu tudo, mas não sabe se foi ali ou em Zacatecas, mas que ele percebeu, quis contar para ela, mas ela não deu ouvidos. É aí quando passa um flash na cabeça do Arthur e ele se lembra da vez que o Mariano estava dizendo um monte de coisa com a Teresa para que ela não fizesse isso com o Arthur, e ele, revoltado, até tentou bater no Mariano. E é aí quando ele volta à tona e se lembra de tudo isso. É aí quando ele olha para Luísa e diz que é claro que lá na Casa da Esperança o Mariano estava tentando fazer a Teresa contar tudo para ele o que estava acontecendo. A Luísa diz que nunca mais conseguiu ver a Teresa e que nem muito menos ela ficava com ela, mesmo sabendo que ela estava ali com os preparativos do casamento. Arthur fica zoiudo e a Luísa diz que ela até pensava que com tudo isso era porque a Teresa não estava querendo ficar perto da Lúcia. Luísa fica muito apavorada e diz que agora ela consegue perceber que enquanto ela estava ali preparando tudo para o seu casamento, a Teresa estava lá junta com o Fernando. O Arthur pede que ela não fale isso, se levanta revoltado e diz que a Teresa falou várias vezes que amava ele e que o Fernando era sim seu amigo. O Arthur se aproxima novamente da Luísa e fala que se tinha uma pessoa que ele confiava, era nele, no Fernando. A Luísa então fica muito amargurada e pergunta ao Arthur o porquê que eles fizeram isso. Ela começa a dizer a todo tempo ali que quer morrer. Ele abraça ela e diz que ela não fique pensando nisso, porque eles conseguiram superar a coisa pior, como foi a morte do pai deles, e que agora eles vão passar por tudo isso aí juntos. Ela fica muito triste e o Arthur diz que ela vai ficar muito bem, que não se preocupe, mas que agora mesmo ele vai resolver essas contas com o Fernando. Se levanta, fulminando atrás do Fernando, deixando a Luísa ali desesperada, sem saber o que ele vai fazer agora, nesse exato momento, com o Fernando. Enquanto isso, a cena muda, vai lá pra Teresa, que agora está sozinha, alguém bate na porta, ela vai atender. Ao abrir a porta é a Oriana que chega e já vai logo tacando a mão no pé do vidro dela e diz a Teresa que ela de fato ali é uma qualquer e que ela não se admira ao saber que ela veio pra ali só pra se esconder. Teresa olha pra ela revoltada e ela continua dizendo que ela, a Teresa, é uma qualquer e que ela pertence sim àquele lugar, e ela tenta dar uma sapecada de novo na cara da Teresa e a Teresa diz que já basta e que ela não vai permitir que nunca mais ela encoste nela. Ela diz que alguém tem que colocar ela, a Teresa, no seu lugar. A Teresa diz que ela não tem nenhum tipo de autoridade para querer vir ali lhe censurar. Ela fica zoiuda e a Teresa continua dizendo que avisou para ela seriamente que ela não deveria se meter com ela. Logo depois que o Arthur descobriu tudo o que aconteceu entre o Fernando e a Teresa, então ele foi à procura dele, chegou lá revoltado, emburacou, dando mesmo de grito, e o Fernando pergunta o que foi que aconteceu e o Arthur diz a ele que estava procurando por ele. O Fernando diz que de fato também queria ir lá falar com ele, só que não teve tempo, e o Arthur, revoltado, diz que ele é um infeliz, começa a jogar as coisas ali, puxa no cangote do Fernando e começa a descer o sabugo no Fernando. O Fernando praticamente nem consegue reagir e o Arthur chama ele pra briga, diz: vem brigar, anda. Arthur taca ele no chão, depois manda ele levantar e diz que quer ver se para isso de fato ele também é homem.
Fernando tenta até conversar com ele, só que o Arthur está revoltado e diz que achava que ele era o seu melhor amigo, mas que acabou descobrindo que ele é o seu maior traidor. O Arthur joga o Fernando em riba da mesa e o Fernando diz a ele que o que aconteceu entre ele e a Teresa não foi de propósito, porque nem a Teresa procurou ele, nem ele procurou a Teresa. O Arthur fica revoltado, continua descendo o sabugo no Fernando e diz que quando ele começou a sair com a irmã dele, ele avisou que não era para ele ficar brincando com ela. O Arthur não se cansa e diz que avisou tudo isso a ele, que ele não só brincou com a irmã dele, como também destruiu a irmã dele. O Arthur logo depois dá um puxão no Fernando, diz que ele é um mentiroso e o Fernando diz que tentou até fugir dela e o Arthur diz que não, que até casamento ele propôs para a irmã dele, tome sapato para cima. O Arthur continua dizendo a ele que avisou a ele várias vezes que ele, se não tivesse na segurança de se casar com sua irmã, que não fizesse essa proposta a ela, mas ele fez tudo ao contrário. Fernando responde que quando disse que queria de fato se casar com ela, ele foi verdadeiro e que pode jurar por isso. O Arthur diz que ele está mentindo e que ele brincou com a irmã dele e que além de tudo também lhe traiu. Depois que o Arthur joga o Fernando no chão, o Fernando diz a ele que ele agora fica toda hora lhe culpando, mas ele deveria também se culpar. O Arthur pergunta o porquê e o Fernando diz que tudo que ele quis foi só ajudá-la e só depois assim ele percebeu que tinha se apaixonado. O Arthur não tem paciência com o Fernando, dá uma sabugada na cara dele, chama ele de infeliz e diz que sim, ele tem os erros dele, mas que nunca ele iria se separar da Teresa. Arthur continua dizendo que a Teresa só tá deixando ele porque ele e o Fernando se meteu entre eles dois. O Arthur ainda diz que tinha confiado nele e depois pede para que ele diga o que foi que aconteceu entre eles dois quando a Luísa não estava em casa. O Fernando diz que tudo o que ele pode dizer é que naquela mesma noite ele se apaixonou pela Teresa. O Arthur então perde a paciência, dá outra sabugada e diz que ele não vale nada nem como amigo e nem como homem. Logo em seguida o Arthur se levanta, vai embora e deixa o Fernando todo estatalado ali, ó, pra ir. Logo depois de o Fernando levar essa sabugada do Arthur, então ele vai lá até a Teresa, chega todo cheio de sangue ali, todo arrebentado, e a Teresa olha pra ele assustado, tenta até tocar nele e pergunta o que foi que aconteceu. Ele fica calado e ela pergunta se então ele brigou com o Arthur. Fernando responde que cedo ou tarde eles iriam se encontrar. A Teresa diz que então eles brigaram ali pra valer, né, e pergunta se então ele bateu muito no Arthur. Ele fica calado e ela olha pra ele e diz: olha só como foi que o Arthur deixou ele. Ela tenta tocar no Fernando, só que ele se afasta. Depois ela pede pra que ele venha, só que antes de se sentar, a Teresa chama ele de amor e diz que ele venha, que ela vai cuidar dele. O Fernando diz a ela que espere um pouco, porque não são socos ali que na realidade machuca, porque tudo isso ali vai passar. Ele continua dizendo a ela que mesmo assim ele se sentiu muito mal com o Arthur, porque ele era o seu melhor amigo, embora agora ele sabe de tudo, ele fica mais aliviado. Teresa fica olhando um pouco de lado ali, pensativa, e ele pergunta se ela não se sente assim também. Ela diz que é claro e ainda fala pra ele que a mãe dele também ficou sabendo de tudo. Fernando pergunta se ela falou com ela. A Teresa diz que não só foi isso e que ela veio ali também para lhe procurar. Fernando pergunta o que foi que ela disse para ela. A Teresa diz que na realidade até ela entende a mãe dela, porque sabe que ela adora a Luísa e que de uma forma ou outra ela sabe muito bem que praticamente foi ela que fez ele pedir à força a mão da Luísa naquele dia. Logo depois que eles conversam a água da gota ali, eles se sentam e começam a beijoca, e é nesse momento quando passa um flash na cabeça da Teresa e ela se lembra do Arthur como se estivesse beijando ele. Então ela empurra o Fernando, se afasta um pouco, ele fica confuso e pergunta o que foi, e ela tapeia e diz que não foi nada, que apenas não quer machucar ele porque ele tá muito machucado já, né? Ele diz que tudo bem, que isso não importa, e diz que quer saber de uma coisa, ele quer ficar com ela porque eles já enfrentaram tudo e todos. Ele continua dizendo que agora eles dois estão livres e agora ele quer sim ela totalmente só pra ele. Só que é aí onde está o problema, porque enquanto eles dois estão ali se lambendo, é aí que o pai da Teresa chega e fica assustado e pergunta a Teresa o que é que está acontecendo ali. Ela fica calada juntamente com o Fernando e ele pergunta o que significa isso ali. Teresa diz para que ele se acalme porque ela pode explicar tudo a ele. Ele então diz que nada disso aí tem uma explicação
coração, vai se aproximando do Fernando e pergunta como que ele se atreve a tocar na filha dele, porque ela é casada e que ele vai se casar também. Ele diz que não vai mais se casar e a Teresa fica até assustada, com medo que ele revele tudo, e ela pede para que ele deixe que ela depois explica tudo isso para o pai dela. Ele pergunta o porquê que ele não vai se casar com a Luísa. Ele diz que não vai mais se casar com ela porque ele terminou o compromisso que ele tinha com a Luísa, porque na realidade ele ama a Teresa. Ele fica revoltado, pergunta o quê e fala que ele é um grande safado e manda ele embora da casa dele agora mesmo. Ele tenta até se explicar, só que o Armando não quer nem saber, manda ele embora e a Teresa pede para que ele vá sim, que ela vai explicar tudo ao seu pai e que depois eles se falam. Ao sair, ele vai se aproximando da Teresa e diz que isso é uma grande decepção que ela está dando a ele ali agora e que não pode acreditar nada disso que ele acabou de presenciar. Ela pede para que ele se acalme, que ele não fique pensando mal dela. Ele fala que como de outra forma ele poderia pensar e pergunta o que é que ela está fazendo. Ela começa a dizer que ele sabe muito bem que o relacionamento dela com o Arthur está muito mal e que o Fernando está sendo para ela um apoio. Ele grita com ela e diz que ela não fique procurando ali desculpas. Ele então questiona ela se então é verdade tudo que a mãe dela contou para ele, que ela na realidade não se importa com ninguém, com o amor e quer ficar com qualquer homem por dinheiro. Ela diz que não é bem assim, porque ela e o Fernando se apaixonaram e que agora sim as coisas irão mudar. Ela tenta até comprar o pai ali e diz que ele fique tranquilo, que ela vai montar a oficina dele, como ela disse, só que ele se revolta e diz que não quer nada dela e muito menos que venha da mão desse homem. Ela fica zoiuda e ele continua dizendo que além de tudo isso, o Arthur nunca vai dar o divórcio a ela. Ela diz que ele vai ter sim que dar o divórcio a ela, ou ela então vai fazer o que deve ser feito. Ele fica zoiudo, pergunta como é, e ela diz que sim, que vai fazer o que for possível e que ele conhece ela muito bem e que ela é capaz de tudo para fazer o que ela quer. Ele diz que sim, que sabe, mas que isso seria se superar, crescer na vida honestamente e não fazendo uma coisa dessa. Ela fala que fez tudo isso por amor e ele sai um pouco de lado e pergunta: amor, que amor é esse, menina? Ele continua dizendo a Teresa que não é capaz nem de imaginar como que ela pode ter feito isso. Ela fica sem saber o que responder e ele diz que ninguém nessa vida consegue se apaixonar por um homem e depois por outro. Teresa fica sem saber ainda o que responder e ele diz que não quis acreditar, mas que a mãe dela tinha toda a razão, que ela é uma ambiciosa e muito calculista. Ela pede para que ele se acalme e ele continua dizendo ali que para ele agora isso foi uma grande decepção. Só que aí nesse exato momento, quando tudo acontece, ele começa a chorar e diz que ela era sim a luz dos seus olhos, coloca a mão do lado de seu coração e começa a sentir uma dor terrível até que ele cai ali e a Teresa fica desesperada. Teresa agora se desespera porque ela sabe o que provavelmente irá acontecer com seu pai e pede que ele se acalme, se levante e pergunta o que ele está sentindo, que vai chamar uma ambulância, só que ele pede a ela que espere um pouco e faz o seu último pedido, que ela seja honesta e correta. Nesse momento ele para de responder a Teresa, que se desespera ainda mais. Ela sai correndo pela casa. Ao chegar ali na escada, ela vê a Aurora, chama por ela e diz que o pai dela desmaiou e que não está respondendo ela nada, e a Aurora pede que ela se acalme. A Teresa diz que não tem como se acalmar e então as duas vão até o local. A Aurora, ao chegar lá, ela começa a fazer os primeiros socorros e a Teresa, desesperada, fica perguntando o porquê. Por que o pai dela não está reagindo? A Aurora fica calada porque ela já sabe o que aconteceu e a Teresa pede para que ela fale logo o que foi que aconteceu com o pai dela. Então é aí quando a Aurora dá a notícia a Teresa e diz que sente muito, mas que o pai dela teve um infarto fulminante e acabou de morrer. Teresa fica sem chão, sem saber o que fazer e entra em desespero total ao saber que a ganância dela fez ela perder o que era mais de valioso em sua vida, que foi o seu pai.